Olá, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Antes de tudo, pedimos que você dê aí um like e divulgue o nosso trabalho. Se inscreva e dê um like aí, diga gostei e divulgue o nosso trabalho, tá bom? É sempre um prazer estar com vocês. É sempre um prazer da nossa parte estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Esse vídeo ele será feito como resposta a uma pergunta de um dos nossos inscritos, o irmão Geraldo Alves. Ele fez uma pergunta, ou ele pediu para a gente fazer um vídeo falando sobre as duas fases da vinda do Senhor Jesus Cristo. Como vocês sabem, esta ideia de que Cristo virá duas vezes, uma de forma invisível até as nuvens, e de lá ele convoca a igreja, ele não chega a vir à terra, essa é chamada fase invisível, da volta de Cristo. E a segunda fase, que é chamada propriamente segunda vinda, a segunda fase da segunda vinda, é quando ele vem com a igreja 7 anos depois. Esta proposta ela é do dispensacionalismo. Nós estamos fazendo uma série de vídeos explicando a posição pré-tribulacionista e, ao mesmo tempo, confrontando esta posição. Então, queridos, o pré-tribulacionismo ele ensina que Cristo virá uma segunda vez dividida em duas fases. Essa ideia ela nasce com John Nelson Darby em 1830, conforme já falamos, e ela foi propagada pelos irmãos de Plymouth, e ela se tornou mais propagada ainda por esta Bíblia aqui, que eu vou mostrar para vocês. A Bíblia Scofield, não tem mais nem o nome, ela já é um pouco usada. Então, esta Bíblia de estudo Scofield, ela foi a Bíblia responsável por divulgar a ideia pré-milenista dispensacionalista. Ou seja, essa escola pré-milenista dispensacionalista, ela ensina que Cristo, como eu acabei de falar, virá duas vezes dividida em duas fases. Aí a primeira fase, como eu já expliquei, é invisível e a segunda é visível. A primeira ele vem de forma invisível para arrebatar sua igreja e passa 7 anos no céu. Durante esses 7 anos, aqui na Terra, estará acontecendo o período de 7 anos da chamada Grande Tribulação, em que o Anticristo estará reinando e torturando, principalmente os judeus, que serão o alvo principal do Anticristo. Pois bem, nós temos ainda outras Bíblias bem famosas de confissão dispensacionalista, como que eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal da Assembleia de Deus, denominação esta que eu faço parte. Temos também a Bíblia de Estudo Dake, que eu estou com ela aqui, não vou tirar porque está servindo de apoio para o celular. E assim, nós temos, para falar a verdade, o Brasil, ele, como a maior denominação aqui cristã é a Assembleia de Deus, então o Brasil, ele vamos em relação às outras igrejas, ele é mais dispensacionalista. Não é à toa que a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, ela é bem divulgada aqui no Brasil, é por conta das igrejas de confissão dispensacionalista, como a Assembleia de Deus e muitas igrejas batistas. A igreja, todos os ministérios da Igreja Assembleia de Deus, todos,
eles defendem que a igreja não passará pela grande tribulação. Todos os ministérios da Igreja Assembleia de Deus, eles defendem duas vindas de Cristo. Ainda que eles não usem o termo duas vindas, mas a verdade é que, a partir de aqui eu começo a esclarecer. A Igreja Assembleia de Deus, ela prega duas vindas de Cristo, uma invisível até os ares e outra visível. A grande questão, a partir daqui que nós vamos analisar, a Bíblia Sagrada, ela ensina essas duas vindas, uma invisível, outra visível. Vejamos o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Atentem bem, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Meus irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós temos outros textos. Lá no Evangelho de João, Cristo diz que virei outra vez e vos receberei para mim mesmo. Nós temos inúmeros outros textos que falam da vinda de Cristo mais uma vez. Vamos ficar só nesse aí. Cristo, bem aí, está escrito sobre a sua vinda que ele aparecerá uma vez mais. Ele aparecerá uma segunda vez. E o paralelo aí, que vou chamar de Paulo, o escritor aos Hebreus, ele foi muito claro, ele fez um paralelo. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois o juízo, atente bem, assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo aparecerá uma segunda vez para os que o esperam para a salvação. O paralelo, ele é tão claro que ele não deixa vaga para essa especulação de duas vindas de Cristo. A verdade é que a Bíblia ensina que Cristo virá apenas uma só vez. E aí você me pergunta, e como será esta vinda? A vinda de Cristo, ela será tão clara como claro é um relâmpago que se mostra no Ocidente ao Ocidente. Cristo disse que quando ele vir, ninguém vai dizer, ele está aqui, ou ele está no interior da casa, ou ele está no deserto. Não vades, disse Cristo, porque assim como o relâmpago aparece no Ocidente e se mostra até o Oriente, iluminando, assim será a vinda do Filho do Homem no seu dia. O que Cristo quis dizer com isso? Ele ilustrou a sua vinda com o relampejar. Assim como o relâmpago, quando aparece, brilha, é notório a todos, assim também será a segunda vinda de Cristo. Será notória a todos. Outro versículo que nós temos, que aponta que a segunda vinda de Cristo será notória, é Apocalipse 1,7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo. Aí eu já misturei com Mateus, com poder e grande glória. Outra passagem que fala da vinda de Cristo para todo olho ver, Mateus 24. Eu vou citar aqui os versículos 29 que diz: após a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. E aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Vendo, vejam bem, vendo, vi o Filho do Homem com poder e grande glória. E segue, e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta. Atente bem, e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus eleitos, que é a igreja, os quais ajuntarão seus eleitos dentre os quatro cantos da terra, às extremidades dos céus. Então nós temos aí uma segunda vinda de Cristo descrita de forma clara. Não há
essa ideia de que Cristo virá de forma invisível. Não há. Biblicamente falando, essa ideia não procede. A verdade é que a Bíblia, queridos, ela fala da vinda de Cristo apenas mais uma vez. Assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo, depois da morte, assim também, assim como o juízo é o próximo depois da morte, assim também Cristo aparecerá uma segunda vez para os que o esperam para a salvação. Essa vinda de Cristo, ela será de forma visível, conforme diz Apocalipse 1:7, conforme diz Mateus capítulo 24, aí você lê dos versículos 29 a 31, que todo olho verá. As tribos da nação de Israel, elas baterão no peito quando vê Jesus vindo com glória. Quando Jesus estava próximo a partir, ele estava com seus discípulos e ele foi sendo levado aos poucos, foi sendo arrebatado, levado, até que uma nuvem o cobriu e levou ele. E ocultou da vista dos discípulos aos poucos. E apareceu ali anjos e disse: varões galileus, por que estáis abismados, maravilhados? Este Jesus que vistes partir, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, da mesma forma ele descerá. Ou seja, Jesus ele subiu acompanhado, de uma certa forma, por anjos, e outra, Jesus ele subiu à vista dos discípulos, ele não subiu de forma visível, ele não subiu de forma visível, ele foi subindo à vista de 500 irmãos, se não me falha a memória, 500 irmãos, todos viram a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Então, da mesma forma que aquele Cristo foi subindo à vista da igreja, da mesma forma ele descerá à vista de todos. A diferença é que quando ele vir, na segunda vinda, todo olho verá, não somente a igreja, mas todo olho o verá. Aí os irmãos pré-tribulacionistas, eles dizem, não, Cristo na sua primeira fase ele virá de forma invisível, somente a igreja verá. A Bíblia não diz isso, meus irmãos. Eu aproveito a oportunidade aqui e peço aos nossos irmãos que me mostrem um versículo onde é que diz que Cristo vem a primeira fase. Primeiro, onde está escrito na Bíblia, que era apenas um versículo, que diga que Cristo, na primeira fase, está escrito assim, eu quero que encontre, que Cristo, na sua segunda vinda, na primeira fase, virá de forma invisível, somente para a igreja, e o mundo não verá. Não existe, na verdade, não existe um versículo, não existe um só versículo com esse ensino. Esse ensino nasce com John Nelson Darby em 1830 e é propagado pela Bíblia de Estudo Scofield, pelos irmãos de Plymouth, e aí vem. Então esse ensino ele é bastante divulgado, este ensino ele faz parte da escola dispensacionalista. Ok, meus queridos? Não estou dizendo que este ensino é uma heresia, não estou tratando aqui como heresia, mas eu posso lhes dizer que este ensino ele está muito equivocado. O ensino dispensacionalista, que ensina a segunda vinda de forma invisível e outra visível, ele é um ensino muito equivocado e não tem apoio nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas eu quero lhes dizer que não é só a igreja, as igrejas dispensacionalistas que têm essa ideia de uma vinda em duas fases. Os adventistas também, eles pregam, de certa forma, uma vinda invisível. Eles pregam. Eles dizem que Cristo, quando vir, leva a igreja, ele não vem até na terra, ele convoca, e aí 1000 anos a igreja fica, a terra fica devastada sem ninguém. E depois dos 1000 anos, os mortos ímpios ressuscitam e são, vamos dizer, manipulados por Satanás, mas de repente fogo vai descer do céu e os consumir. Aí eles dizem que neste momento Cristo virá outra vez. Então nós temos aí também um ensino equivocado de duas vindas em duas fases. Na verdade, isso não existe. Biblicamente falando, Cristo só vem mais uma vez.
ele vem de forma gloriosa com todos os seus anjos. Virá para estabelecer o reino de 1000 anos aqui na terra. E depois que ele vir, meus queridos, aqui ele fica para todo sempre. Depois que Cristo vir, instalar o seu reino de 1000 anos, depois de passados 1000 anos, que acontecerá a última rebelião de Satanás, que enganará as nações, que foram dominadas por 1000 anos aqui por Cristo, não a igreja, mas nações. Depois disso vem o juízo final. Depois de tudo ser realizado, não é que Cristo vai para o céu, mas a nova Jerusalém, a capital da nova terra, descerá dos céus para a terra. Então, biblicamente falando, se você quer defender a verdade, então comece a pregar que Cristo virá apenas uma vez, de forma gloriosa, de forma visível, assim como um relâmpago, quando surge é visível para todos, assim será a vinda de Cristo. Quando Cristo aparecer, ninguém vai precisar ficar procurando o que foi que aconteceu, cadê aqueles irmãos? E alguém vai dizer, não foi Cristo que arrebatou eles. E alguém vai dizer, mas eu não vi, eu não subi. Onde estava? Eu não vi Cristo. Não, não será assim. Isso é uma falsa interpretação da Bíblia. Quando Cristo vier, todos verão, meus irmãos. Será uma vinda visível e será vista por todos, porque é isso que Apocalipse 1,7 diz, e todo olho verá. E não adianta os irmãos virem com aquele desdobro, os nossos irmãos pré-tribulacionistas. Não, mas aí está falando da segunda fase. É a escola dispensacionalista que criou esse esquema de primeira fase, segunda fase, mas a Bíblia não fala, não existe um só versículo. Esse ensino apenas existe nos livros dispensacionalistas, nos comentários dispensacionalistas, mas na Bíblia Sagrada não existe esse ensino que diz que Cristo vem uma vez visível, invisível e outra visível. Ele só virá mais uma vez de forma visível. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para tudo sempre. Amém, meus irmãos.